Olá! Começa neste momento o programa Mais Saúde da ACOM, a Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas. Neste final de semana, nós recebemos aqui no estúdio a doutora Luana Azevedo, médica oncologista do Hospital do Câncer. Você tem alguma dúvida a respeito do câncer de forma em geral? As principais dúvidas nós vamos tentar trazer aqui neste programa Mais Saúde, que está apenas começando. Vamos lá? Então vamos começar o programa de hoje, recebendo aqui no estúdio a doutora Luana Azevedo, médica oncologista no Hospital do Câncer. E nós vamos falar de um tema muito amplo, mas a gente vai tentar, assim, dentro da amplitude do tema, que é o câncer em geral, a gente vai tentar trazer, assim, o que as pessoas se perguntam quando tem um diagnóstico de câncer, né? O início de um tratamento, como que ele é feito, esperança, é possível a cura? Essas são as dúvidas, assim, que são mais comuns, tanto na clínica, né, tanto lá no hospital, quanto pessoas que nós convivemos, né, que você, por exemplo, que está aí do outro lado na telinha, conhece alguém que, com certeza, né, que foi diagnosticado com câncer, um amigo, um parente, um vizinho, e às vezes a gente não sabe ao certo o que aquela pessoa está passando, e coisas bobas, por exemplo, o câncer pega, posso abraçar, né, posso ter contato, né, com essas pessoas? Isso, assim, às vezes para uns soa como redundante, né? Vamos falar de novo disso, mas tem pessoas que ainda hoje têm esse tipo de preconceito, né, doutora Luana? Seja muito bem-vinda ao programa Mais Saúde. Obrigada. Pela segunda vez, né? Sim. E é sempre um prazer te receber aqui. Obrigada pela oportunidade. Falar sobre câncer realmente é sempre bom, porque cada dia surge dúvidas diferentes e é importante a gente consolidar aquelas perguntas que a maioria das pessoas fazem, né? E é verdade, e principalmente falar sobre a doença, falar sobre o câncer, é a melhor, eu diria, a melhor ferramenta para se vencer muitos preconceitos bobos que ainda tem. Porque tem gente que não fala o nome da doença. Você ficou sabendo que a vizinha do tião da farmácia está com aquela doença, você sabia que fulano morreu daquilo e não fala o nome, porque, aí vamos de crenças, né, enfim, mas com medo de que aquilo atraia, né, enfim. Mas não é isso o objetivo. A gente tem que falar da doença para esclarecer, principalmente falar sobre prevenção, né? Mas antes da gente começar, eu gostaria então que você se apresentasse para quem está te assistindo aqui pela primeira vez. Então, meu nome é Luana Azevedo, eu sou médica oncologista do Hospital do Câncer, sou natural de Bom Despacho, mas sou criada aqui em Divinópolis desde os 3 anos, então praticamente divinopolitana. É mais aqui do que lá, né? Com todo carinho a Bom Despacho, conheço muita cidade também. Eu fiz a minha formação no Rio e em Belo Horizonte, e assim que terminei decidi voltar para a região, que a gente sempre quer voltar para a nossa terra, né? Sem dúvidas. E tentar fazer um serviço de qualidade, que Divinópolis e região merece um serviço de alto nível. Com certeza, a altura da ACOM, na verdade, Exatamente. né, que há mais de 20 anos, 23 anos, 24 anos, ela é referência, né, no tratamento aqui em toda a região, para mais de 55 cidades. Exatamente. Então é uma responsabilidade tanto, né? Com certeza. Doutora Luana, para, assim, trocando em miúdos, como o bom mineiro gosta de dizer, o que é o câncer? Primeiro, aquilo que você disse é muito importante. Falar sobre o câncer é muito importante. A gente tem que quebrar esse tabu. Porque se ninguém fala, ninguém tenta prevenir, né? E já dizia antes, descobrir no começo, né? Do que deixar, não deixar a doença ser diagnosticada mais tarde. Então, na verdade, o que é o câncer? O câncer é uma célula do nosso organismo que, por algum erro, um erro genético, uma mutação ou por fatores externos, que tem um defeito e ela começa a multiplicar. E o nosso organismo não consegue destruir essa célula maligna. Então ela vai crescendo, crescendo e vai tomando o formato de um tumor, que mais nada que é um nódulo, que é um carocinho, né? E aquilo vai crescendo. O câncer, esse tumor, ele tem a capacidade de se espalhar para o resto do corpo, que é o que a gente fala que é a metástase, né? Então o tratamento geralmente é o quê? Tirar esse nódulo, esse tumor, antes que ele tenha capacidade de cair na corrente sanguínea e espalhar para o restante do corpo, né? Então, basicamente, isso que é o câncer, né? Assim, para quem não tem conhecimento, às vezes, acerca da doença, e pelo que eu entendi também, é uma doença que, ao longo dos anos, aqui no programa Mais Saúde, né, obviamente, mas o câncer é uma doença que começa de dentro para fora, então não é nenhum fator, assim, com ressalvas, né? Obviamente, mas não é, por exemplo, uma coisa contagiosa. Sim.
geralmente é por fatores externos, mas relacionado a estilo de vida, relacionado a cigarro, tabagismo, qualidade de vida, exposição a alguns materiais que a gente sabe que já são definitivamente cancerígenos, né? Então, é mais esses tipos de fatores, mas não pega, né? Então, você pode ter uma convivência normal com uma pessoa que tem câncer, você não vai, porque ela está doente, você vai pegar. Pode beijar, pode né? beijar, pode relacionamento ter pessoal, os relacionamentos assim de amizade, íntimos, normalmente, né? Exatamente. Porque é muito triste, assim, a doença em si, ela já tem uma carga pesada, né? Já tem uma carga negativa, triste, porque há alguns anos atrás, atualmente não, você abriu a sua fala falando da prevenção, né? Isso. Falando do diagnóstico precoce. Mas alguns anos atrás, câncer era sinônimo de morte, sim, então isso acabou sendo tipo uma marca registrada, vamos dizer assim, da doença, né? Tá com câncer, é só esperar. E não é isso, né? A pessoa já recebe o diagnóstico achando tipo assim, que é uma sentença de morte. Exatamente, e não é assim. E não é. Graças a Deus, o tratamento evoluiu muito ao longo dos anos. Hoje a gente tem tratamentos muito mais bem tolerados e mais eficazes, né? E também a questão de diagnosticar mais precocemente. Porque quanto mais precoce você faz o diagnóstico, mais fácil e maior é a chance de cura. Entendi. Doutora Lona, ainda essa semana eu ouvi uma dúvida que, assim, várias pessoas perguntam, eu sempre dou duas respostas. Por que tem aumentado tanto os casos de câncer? Aí a resposta que, o meu entendimento, tá? Me perdoe se eu estiver errado. Inclusive, se eu estiver errado, eu quero aprender porque isso é muito frequente. Então, quando as pessoas falam, Paulo, você que ficou tanto tempo na Com, né, conhece, vê tantos casos, por que está crescendo tanto os números em casos de câncer? Eu acredito que sejam por dois motivos. O primeiro deles é a excelência no diagnóstico, né, que tem sido cada vez melhor, mais precoce, né? Antigamente, os aparelhos de ultrassom, por exemplo, eles eram bons, não falo que não eram, mas hoje são infinitamente mais nítidos, melhores, exames de imagem muito melhores. Então, essa eu acredito que seja a primeira, e me corrige se eu estiver errado, tá? E a segunda causa, as pessoas, aí envolvem outros fatores, né? Elas têm vivido mais, e eu penso também que seja muito causado, assim, por aquela geração dos anos 60, 70, em que fumar era bonito, né? Que era, tipo assim, era chique, né? O cigarro, ele era sinônimo de status. Então, elas têm colhido agora esses frutos, tanto pela exposição exagerada, né, por exemplo, a sol, né, protetor solar, não era aquela coisa comum, como ainda não é hoje, mas já melhorou. Tem algum fundamento nesse sentido? Ou realmente por que os casos, de fato, têm aumentado muito? É o aumento no diagnóstico precoce e essas questões, ou tem algum outro fator? Não, acho que o principal realmente é o diagnóstico, né? A gente vive num país, infelizmente, que há 20 anos atrás a saúde era muito mais precária. Né? Há tão pouco tempo, Apenas 20 anos atrás. Então, você vê como que o acesso à saúde era limitado, né? Então, a gente acredita que algumas pessoas faleciam da doença, mas antes de ter o diagnóstico comprovado. Sem ter a chance de tratamento. Então, isso é um fator muito importante. É a questão da exposição, igual você falou, a esses fatores, né? Álcool, bebida alcoólica, né? A gente sabe que tem algumas substâncias que há alguns anos atrás nós não sabíamos que elas eram cancerígenas e agora já são comprovadas. E essas pessoas que tiveram contato com esses materiais estão desenvolvendo a doença agora. Então, material de segurança, principalmente com implantações, aqueles venenos, não usava os agrotóxicos, não usava os materiais de segurança, que hoje em dia é praticamente obrigatório. Né? Então, isso tudo a gente está colhendo agora. Né? Muita gente pergunta assim, nossa, mas por que tanta gente nova? Né? Não, a gente vê tanta gente nova fazendo tratamento, mas é porque o paciente novo chama muita atenção, né? Mas até que nos pacientes novos a estatística é praticamente a mesma, né? 20 e poucos anos, a estatística não muda tanto. Ela se mantém se ela assim, se mantém. Né? É um dado interessante esse, porque é uma das próximas perguntas que eu te faria, é isso. Por que tanta gente jovem tem sido diagnosticada? Mas isso até pelo fato da estranheza, ou nem sei se a palavra seria essa,
mas é um fato midiático, né? É. Uma pessoa de 20 anos faleceu de câncer. Isso, É muito diferente de um senhor, uma senhora de 90, 85, 60, que às vezes a que pessoa não seja. tem essa exposição tanto a esses fatores, igual eu disse, e tão nova já desenvolveu um câncer. Então, isso chama muito atenção, né? Agora, volta a questão do diagnóstico, né? Que antigamente as pessoas não faziam tanto diagnóstico preventivo. Até hoje a gente faz campanha para poder estimular as mulheres a fazer exame preventivo, né? Tanto Papa Nicolau como a mamografia. E a gente ainda vê hoje que muitas mulheres falam, eu não quero, eu tenho vergonha, dói, incomoda. E a gente vê que isso, graças a Deus, depois de tanta campanha, está sendo mais aderido pela população, até mesmo a vacinação, né? Vacinação do HPV. Que no começo gerou tanta polêmica, né? Agora parece que a população está aceitando melhor e vendo realmente a importância, né? Porque a prevenção realmente é o mais importante, né? Prevenção e educação. Né? Doutora Lana, eu vou te fazer uma pergunta, talvez sinta-se à vontade, se não for da sua, do seu... Se você não se sentir confortável para responder, porque eu acho que entra um pouco mais na questão da psicologia. Você já pega o paciente adoecido, vamos dizer assim, né? Ele diagnosticado com a biópsia, tudo certinho, já para iniciar um tratamento. Mas eu fico pensando, isso é uma dúvida até minha, se as pessoas que não fazem os exames, se, por exemplo, homens, é só preconceito mesmo, será? Isso vale até para vocês pensarem em casa, viu? É só o preconceito que te impede de ir fazer um exame preventivo? Ou é o medo do diagnóstico? Ou é o medo do resultado, na verdade? Porque às vezes a pessoa, quem procura acha, mexer com isso não, bobagem. Eu vou fazer esse exame, ai meu Deus, mas e se der que eu tô com câncer, o que eu vou fazer? Como que vai ser minha vida agora? Tem família, tem filho, tem um emprego. E aí volta naquela questão de achar que é o fim, né? Exatamente. E as pessoas, eu particularmente acredito que pensam que o câncer é como se fosse uma gripe, né? Uma afta, vamos dar o exemplo da afta, que ela surge depois de 7 dias, né? Ela não tem mais nada. E no caso do câncer, 7 dias, 7 semanas, 7 meses, 7 anos, talvez seja até o fim mesmo, né? Mas qualquer tempo que você deixa aquilo passar sem uma confirmação, sem um tratamento adequado, um diagnóstico, é um tempo importantíssimo, né? Eu acho que é um conjunto de fatores. A primeira questão é o conhecimento. Então, às vezes, a mulher sente um nódulo na mama, mas, igual você disse, acha que aquilo não é nada, porque às vezes não está doendo, não está incomodando, e fala assim, daqui a pouco vai passar. E não passa, né? Ou então, uma pessoa que é tabagista percebe uma ferida na boca, ou um carocinho no pescoço, e fica, daqui a pouco some, e aquilo ali vai crescendo com o tempo, né? Até que comece a investigação, até o diagnóstico, né? Então, que às vezes aí já vai ser um pouco tarde. Exatamente. Né? Então, essa é a primeira questão que a gente fala que é sobre a educação. É você perceber que tem alguma coisa de errado, né? E procurar um atendimento médico, especialista, antes. Quando começar a te incomodar, você já passar por um médico e avaliar, não, isso aqui precisa de mais investigação, não, isso não precisa mais. E não ter medo, né? Porque se no comecinho você percebeu, e se for, né, algum problema que talvez requer um tratamento, talvez requer uma investigação, aquilo vai estar muito no começo, né? Então, a chance de cura... E aquela premissa, quanto mais no começo for o diagnóstico, mais no iniciozinho, mais fácil é o tratamento e maior é a chance de cura. Isso é para todos os tipos de câncer, né? Então, percebeu que tem alguma coisa de errado, que não é o normal, né? Tem vários sintomas que a gente pode perceber. São feridas na boca que não cicatrizam, caroço no pescoço que aumenta e não diminui, nódulo na mama, né? Sangramento vaginal anormal, né? Então, são todos um conjunto de sinais e sintomas que o próprio paciente, ele percebe, a pessoa percebe que tem alguma coisa de errado no corpo. E na hora que tem essa percepção, que precisa realmente de ajuda de um especialista, de um médico, para poder guiar e aí sim fazer o diagnóstico e, se for preciso, o tratamento adequado. Quanto antes, Quanto não é antes. Verdade? É. A gente vai fazer um pequeno intervalo e na volta tem algumas outras dúvidas, inclusive o câncer tem cura? Né? A gente está falando tanto de diagnóstico precoce, de tratamento o quanto antes, mas esses tratamentos são curativos? Como que é?
Outro assunto bem bacana, infelizmente ainda existem os pacientes que chegam em estágio muito avançado e eles já vão direto para o tratamento paliativo. O que é isso? Que esperança é essa que as pessoas que falam do paliativo dizem? Então, todos esses assuntos a gente vai tratar no próximo bloco, que é logo depois desse intervalo, rapidinho, não sai daí. O pré-carnaval chegou com muita alegria e descontração para os pacientes da COM. E claro, todos caíram na folia. A festa aconteceu no Salão Nobre do Centro Administrativo da COM e foi organizada pelo voluntariado. Os pacientes pularam o carnaval ao som de marchinhas antigas interpretadas por Nilza Brenner. Idosos, adultos, jovens e cadeirantes fizeram passos de roda, brincaram fantasiados e, no fim, ainda ganharam lanche para recarregar as baterias. A ACOM agradece ao voluntariado pela iniciativa. Com sua ajuda, muito já se fez. Gratidão. E temos mais desafios. O Centro Oncológico da ACOM funciona a todo vapor. Já foram realizados mais de 20 mil atendimentos. O Centro Oncológico da ACOM melhorou e muito a vida da gente. Temos aqui os melhores profissionais e sem pagar nada por isso. Com sua ajuda, o mamógrafo já foi adquirido. Nossa próxima meta é conseguir um tomógrafo e um ultrassom. Continue nos ajudando a vencer mais este desafio. Gratidão a você. Gratidão ao Centro-Oeste CAP. Olá, estamos de volta com o programa Mais Saúde, recebendo aqui hoje a doutora Luana Azevedo, médica oncologista no Hospital do Câncer. E nós falamos de uma maneira em geral sobre o câncer, sobre o que é a doença, tratamento, as dúvidas das mais básicas, as mais avançadas, talvez. Para ela, nenhuma delas é avançada, porque a diária é a rotina dela, na verdade. Mas as pessoas, às vezes, têm medos assim, que fazem muito sentido e que podem ser a diferença entre um tratamento ter 100% de cura, ou sei lá qual porcentagem, e você já não ter, ou talvez você ter um tratamento muito mais invasivo, muito mais agressivo, que isso, num tratamento de câncer, quem convive com essa rotina sabe como é diferente. Quando a gente falou no primeiro bloco, doutora Luana, a respeito da cura, né, da doença, da importância do diagnóstico precoce, o quanto antes melhor. Quanto antes a pessoa fizer o diagnóstico, identificou um tumor, fez o tratamento e ela teve, não vamos dizer alta, mas ela foi liberada somente para acompanhamento, a gente pode chamar isso de cura? Eu fico brincando com os meus pacientes que é uma doença traiçoeira mesmo, né? Vamos pegar um exemplo, o câncer de mama. O paciente faz a cirurgia, faz a quimioterapia, a radioterapia, agora ela está só em segmento, né? Quando a gente fala que a paciente está curada, a impressão é que o paciente tira aquele peso e não tem aquela responsabilidade, aquela obrigatoriedade de retornar nas consultas, né? Então a gente gosta de acompanhar o paciente 5 anos, até a gente falar assim, você está curado, né? Por que 5 anos? Foi um período estipulado que a maioria dos casos em que a doença volta, recidiva, é nesse período. Depois de 5 anos, a gente fica um pouco mais tranquilo para poder deixar essas consultas de segmento um pouco mais esparsas, né? E até mesmo para o paciente ter essa responsabilidade com ele de retornar e fazer os segmentos, né? Porque quando a gente fala assim, você está curado, a impressão é que o paciente vai pegar a bolsa vai embora e nunca mais volta, né? Então a gente gosta de fazer esse acompanhamento. A história dos 5 anos, então, é por isso, porque é o período que mais incidente da doença voltar. A chance de cura é aquilo que a gente disse. Quando o paciente faz a cirurgia, faz o tratamento, a chance de cura ela é maior quanto menor é a doença, né? Então, às vezes, chega um paciente com um tumor muito grande e fala assim, meu Deus, eu já não tenho cura. Não significa isso, né? Significa só que vai ser uma paciente que vai precisar de um acompanhamento de um tempo mais curto. Ser vigilante, com mais cautela para qualquer sintoma que possa trazer qualquer suspeita da doença ter voltado, né? Qual é essa questão de quanto menor, maior a chance de cura, né? E até do paciente ter que voltar, ter esse compromisso, né, de voltar a cada mês ou a cada 3 meses, né?
É bom porque qualquer coisa que ele está permanentemente em acompanhamento. Qualquer alteração ali de imediato já se tomam os procedimentos e aí foi uma nova descoberta precoce, né? Exatamente. É um período que a gente dá, principalmente nos 2 primeiros anos, um intervalinho ali de 3 meses. Cada 3 meses a gente está vendo o paciente. Por quê? Porque é um período que, se acontecer alguma coisa, não é um período muito longo, que o paciente vai ficar desamparado e vai ser um período que a gente ainda vai conseguir fazer esse diagnóstico precoce, né? Exatamente. Muito bom. Outra dúvida é a respeito do cuidado paliativo, porque por um lado tem esse paciente que foi diagnosticado precocemente e a gente pode até dizer que depois desses 5 anos então de acompanhamento dá cura. Agora, pacientes que foram diagnosticados já no estágio muito avançado da doença, aí o que seria esse projeto de cuidados paliativos? O projeto de cuidados paliativos, Humanizar, da ACOM, é um projeto muito bonito e ele causa uma polêmica muito grande entre os pacientes e os familiares. Porque a primeira ideia é, se você foi encaminhado para o paliativo é porque não tem nada mais para ser feito, né? Então, esse é um conceito que foi difundido na população, até mesmo para o meio médico, e que não é uma verdade, né? O que é o cuidados paliativos? O cuidados paliativos é uma maneira de você ver um paciente como um todo, não como só uma doença. O paciente não é um câncer de mama, não é um câncer de próstata, o paciente ele é um todo. Então, nesse projeto, a gente tenta abranger o paciente e tratar cada uma das questões que naquele momento, para aquele paciente em questão, é o que ele está precisando. Então, vamos supor, se um paciente está sentindo muita dor, não adianta eu querer falar com ele sobre alimentação, se ele está dormindo bem. O problema maior dele é a dor. Então, a gente tem que tratar aquela dor. Então, às vezes não é isso que o paciente tem. O paciente, às vezes, ele está angustiado, ele está deprimido. Então, se a gente não trabalhar aquela questão, o restante se torna muito pequeno diante do problema para o paciente. Então, o cuidados paliativos é exatamente isso, né? Então, no projeto, a gente tem paciente que está fazendo quimioterapia, paciente que está fazendo radioterapia, mas a gente está com a ideia de quê? Melhorar a qualidade de vida do paciente. Exatamente pegando nesses pontos que, às vezes, na consulta clínica, na oncologia, é difícil a gente abranger. Por quê? Porque a gente precisa de mais tempo, mais cuidado, de uma equipe multidisciplinar que esteja muito interligada, mais próxima da rotina, para poder conseguir identificar essas questões que às vezes não é tão fácil nem para a gente como profissional, nem mesmo para o paciente passar para a gente o que incomoda. Quando você pergunta o que te incomoda, às vezes é uma mistura de sentimentos, para você conseguir separar que é isso e não aquilo, é complicado. Então, o projeto Paliativos, o Humanizar, ele é um projeto muito além de só a doença, né? Então, ele tenta, de várias maneiras, fazer o quê? Melhorar a qualidade de vida do paciente, diante da doença, diante da situação, diante da família. Então, tem várias questões que elas devem ser muito bem trabalhadas. É muito bonito, não é? Porque, na verdade, as pessoas, quando elas pensam, acreditam que não tem mais esperança, é onde começa a ter a esperança, né? Essa história de não ter mais nada ao que fazer. A gente sempre tem algo para poder fazer, sempre. A situação pode estar muito ruim, mas a gente sempre tem algo que pode... Sempre tem uma saída. Mesmo que seja um conselho, uma proximidade, mas a gente sempre tem algo para poder fazer. E não deixar que a doença tome conta da vida do paciente, né? Porque as coisas continuam acontecendo, eu brinco, continua tendo Natal, continua tendo aniversário, continua... Mas cada um escolhe, né, na verdade, como vai lidar com essa situação. Dessa forma, eu queria até encerrar o programa de hoje, para você ter essa reflexão mesmo, né, de que a gente às vezes tem tantos problemas bobos, né, e a gente olha para aquilo e fala, meu Deus, e agora? Não tenho mais saída, e agora estou perdido mesmo, sempre tenho o que fazer. Isso eu queria deixar como uma reflexão mesmo, né, para vocês que estão aí do outro lado, e dizer que é com muito carinho que a gente fala, né, nesse sentido, não é para puxar a orelha de ninguém, porque às vezes a gente fica meio sem perspectiva mesmo, né, mas sempre tem uma saída. Fica a dica, é como dizem, né, hashtag fica a dica, né? Fica a dica. Doutora Luana, muito obrigado pela sua participação. E a vocês que estão em casa, eu quero agradecer demais, porque eu sempre... às vezes as pessoas param na rua, eu assisto o programa, um dia você falou tal coisa e foi tão boa, tocou e aquilo mudou, eu estava precisando ouvir aquilo. E assim, a gente tem uma audiência tão legal, sabe? É com tanto carinho
que eu venho, que eu faço, que, sabe, é uma coisa muito gratificante mesmo. Então, fica aqui com esse carinho todo, um grande abraço para vocês e os votos de que semana que vem a gente possa se ver novamente. Até mais, pessoal. Tchau, fiquem com Deus.